nesta manhã de domingo, por estarmos juntos aqui. Muitas graças a todos vocês. Eu sei que os horários de Peru agora são 8:30, ou seja, 8 horas 40 minutos. Está tempranito, não? Pero os irmãos já estão acá. Temos irmãos de Paraguai aqui, de Brasil. Muitas graças. Nós só vamos orientá-los. Estamos gravando. Se vocês não abrirem o microfone, é melhor, está bem? E quando terminarmos, então, vamos de gravar, vamos abrir nossos micrófonos e se pode fazer perguntas. Em el poderoso nome de Jesus. O que estamos tratando de fazer é gravar essas mensagens e poner à disposição de santos que estão vindo para este santo ministério, ou outros irmãos que estão já no ministério e que todavia não conhecem princípios importantes do ministério do profeta Elias e também de seu viver, de como Deus o enviou para cá, para a terra, para estar conosco. Então, por favor, vamos começar e muitas graças. Já oramos, já hicimos nossa oração de arrependimento. Hoje, eu quero falar principalmente de dois pontos. El arrebatamento o el rapto y la resurrección. Viernes nosotros escuchamos esta palavra, pero como aplicar esta palavra para nosotros que estamos vindo de apostasia? Aprendemos tantas coisas allá. Reconhecemos que aprendemos, nos ensinaram tantos princípios sobre o rapto e também sobre a ressurreição. Pero neste santo ministério, a orientação que estamos recebendo da parte do próprio Deus, como ver, de verdade, como Deus quer nos mostrar, como está na Bíblia. Já não necessitamos de ajuda de um teólogo que pueda nos ajudar e ele está metido em pecados, metido em ajudar seu próprio grupo. Ele vai nos dar uma revelação a partir da visão que tem seu próprio grupo, a visão que ele tem para seu grupo, para sua igreja. Então, se sempre nós recebemos ajuda de homens que sempre querem nos levar para suas igrejas, então, vai meter aí na revelação seu sentimento próprio, seus desejos próprios. Por isso, fomos danhados definitivamente, irmãos. Fomos destruídos completamente. Então, a palavra que estamos recebendo hoje em dia é uma palavra totalmente limpa, que está vindo direto do trono de Deus. O profeta Elias, eles têm seu corpo glorificado. Eles estão sempre em los cielos. Então, podem ler um versículo desse, nos mostrar com precisão como é a explicação deste versículo delante de Deus e para nós, como Deus quer que nós veamos. Então, estamos com muita segurança, temos muita segurança, estamos sendo treinados por el próprio Deus. Ele quer nos mostrar princípios importantes. Então, nesta manhã, nós vamos falar desses dois pontos e focar em nosso rapto. Vocês vão perceber que não valoramos tanto as coisas after the rapto, depois do rapto. Não tratamos de estudar aún que temos revelação.
que vai passar depois? Como vai ser depois? O contenido da primeira trompeta, a segunda trompeta, a terceira, estudar tudo isto, a ramera, ou como vai ser os vencedores tardios, tudo isto nós conhecemos. Pero tratamos de focar hasta o rapto. Isto não quer dizer que não entramos para ver sobre o trono branco ou o lago de azufre, fuego. Não, não é isto, pero entramos e salimos rápido, porque a carga é nos preparar para o rapto. Ou seja, estudarmos, ganharmos uma visão hasta o rapto. Depois do rapto já não queremos estar mais aqui. Não temos projetos, planos para estar aqui. Por isso que agora temos que focar no rapto da igreja. Então, hoje vamos tratar disto, está bem? Quero dar as bem-vindas aos irmãos que estão entrando ahorita. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então, nossa comunhão com Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler, então, Apocalipse 3. Estes são versículos muito importantes que estamos estudando agora. Vamos ler solamente o versículo de número 10, que habla assim. Apocalipse 3, 10. Já que has guardado mi mandato, ou mi palavra, de ser constante, estou lendo em uma tradução atualizada, eu, por mi parte, te guardarei de la hora de la provação, que vendrá sobre o mundo inteiro para poner a la prueba a los que vivem em la tierra. Então, aqui hablamos uma linha roja. Não ultrapassar. Só podemos ir hasta um ponto, não ultrapassar. Ou seja, se você está guardando minha palavra, eu também te guardarei de la hora de la prueba que vai venir. Então, há uma linha roja. Deus está falando, não ultrapassem para já. Não tratem de sair agora. Guarde minha palavra. Há que ser fiel, dijo o Senhor, e eu vou sacar ustedes desta terra. Ustedes não vão quedar aqui mais. Então, vai vir o juízo, a ira de Deus. Estes versículos estão quedando muito claros para nós. O Senhor está nos mostrando que há um limite para nós. Não vamos ultrapassar isso. Hoje dia é o tempo para nos prepararmos. Seguir uma preparação de santidade, de arrependimento, sempre estar clamando por la sangre de Jesus. Todo o tempo. Nossa preparação não são com as profundas verdades. Não. Nossa preparação é nos arrepender. Tratando de ser justos. Clamando por la sangre de Jesus. É assim, amados e preciosos irmãos. Quando temos a sangre, temos a vida. A vida está em la sangre. O oxígeno do espírito está em la sangre. Vocês sabem, não necessitamos ser um médico para sabermos que no corpo humano, se quitar a sangre de uma pessoa, quitou a vida desta pessoa. Pero por meio da sangre, que o oxígeno vai oxigenar todo o nosso cérebro, vai subindo por todo o nosso ser. Então, a sangre é crucial. É a sangre que está sendo restaurado entre nós hoje em dia. Esta sangre não foi e não é valorada por los cristianos, porque nós aprendemos, não, o Senhor já cumpriu a redenção, agora não necessitamos mais nos preocuparmos com a primeira etapa de nossa salvação, a salvação judicial.
todo já foi hecho por el Senhor. Os aspectos de la salvação judicial, nós decoramos todos. Estes já foram hechos, não temos que nos preocupar mais. Agora, só temos que nos preocupar com o evangelho del reino, a salvação de nossas almas. Hermanos, graças ao Senhor que Ele está nos salvando desta doutrina. Graças ao Senhor. Não teníamos esperança nenhuma, irmãos. Santo Deus. Então, hoje em dia, o que o Senhor está nos mostrando, sua sangre, todos os elementos que uno necessita, primeiro para ter a redenção, estar com esta roupa, vestido com uma roupa, com todo su ser, tendo a sangre de Jesus. Nós estamos vendo que, então, a partir deste ponto, começamos a crescer em vida, porque esta sangre tem também a vida. Entramos nesta vida. A vida começa a se desenvolver. Nós estamos agora negando nossa vida del alma. É um dos aspectos práticos que o Senhor nos mostrou. Por isso que o arrependimento agora é essencial. É importantíssimo. É crucial para nos limpiar de nosso passado e para também nós estarmos justificados todo o tempo justificado. Quando Deus mirar, está vendo a sangre sobre nós, totalmente limpios por a sangre. A vida fluindo deste sangue, o oxígeno fluindo deste sangue. Aí está o verdadeiro invocar o nome do Senhor. O verdadeiro invocar é por a sangre do Senhor. Quando temos esta sangre, temos este oxígeno para falar Senhor Jesus. Oh, irmão, que precioso. Quero falar sobre isto em outra oportunidade. Sobre ele invocar o nome do Senhor por meio da sangre. Bueno, então, vamos ler um versículo que também é para começarmos. Está no Evangelho de João, capítulo de número 4. Quero falar um pouco sobre a mulher samaritana, pero focar em um princípio aqui que está se cumprindo entre nós hoje em dia. Por meio desses dois profetas do Senhor, o profeta Moisés e o profeta Elias, que já estão caminhando sobre a terra, restaurando todas as coisas e chamando um grupo de pessoas para os altares. Então, temos acá, um princípio desta mulher que temos que aplicar. João capítulo 4, versículo 29. João 4, 29. Venid, ou seja, depois que ela teve comunhão com Jesus, depois que ele revelou para ela sua situação, como era uma mulher pecadora, como eu e também como vocês, terríveis, muitíssimos pecados, pero tinha um coração. Ela estava esperando o Messias. E já creia que o Messias ia vir. Então, aqui, 29, venid, ved. Há um homem que me ha dicho todos quanto he hecho. Não será este el Cristo? Então salieron de la ciudad e veniram a ele. Fíjate, quando terminou a comunhão com esta mulher, ela foi profundamente tocada e bebeu de água de vida que só o Senhor tem para nós. No que passou? Ela saiu, foi a sua cidade e allí começou a testemunhar lo que tinha passado para toda a sociedade. Hermano,
como é poderoso nosso testemunho verdadeiro. Como é poderoso. O versículo 39, por favor, 39. Juan 4, 39. E muitos de los samaritanos de aquela cidade creyeron en él por la palavra de la mujer que dava testemunho, dizendo: me dijo todo lo que he hecho. Como é poderoso nosso testemunho. A primeira etapa é testemunhar. Não tenha vergonha de dar testemunho de los dos profetas del Senhor. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de hablar. Não tenha vergonha de mostrar para a gente que eles estão caminhando. Eles estão na terra. A primeira etapa é para os gentiles. Não tenham vergonha de falar que eles são os profetas prometidos por Deus em Malaquias e no Novo Testamento. Hablem. O impacto de su hablar é justo por su hablar que Deus vai fazer uma cosecha. Não tenham medo. Pero se eu hablar, eles vão me perseguir. Vou ser perseguido. Não te preocupes. Não te preocupes. Hable igual. Não tenha vergonha, não tenha medo de sofrer perseguições por la verdade. Não somos políticos com a verdade, pero por outro lado, não podemos ser governados por el medo. Esta mulher teve uma experiência e saiu. Ela conseguiu levar uma cidade a querer conhecer o Messias. Queremos conhecer. O impacto que tuvo esta comunhão, esse testemunho. Pero a primeira etapa é o testemunho. A primeira etapa é nosso testemunho para a gente. A primeira etapa é nosso hablar. Pero eu não conosco tanto. Eu não sei tanto deste ministério. Eu não conosco tanto de los dois testigos do Senhor. Não te preocupes. Solamente lo que a porção que você já tem é suficiente. Quanto tempo foi a comunhão com esta mulher e Jesus? Talvez 10 minutos, 20, 30, não mais que isso. Pero foi suficiente para ela falar. Apareceu o Messias. Eu conheci o Messias. É ele. E esta não era uma mulher judia. No versículo 40, então veniram os samaritanos a ele e lhe rogaram que se quedasse com eles, e se quedou allí 2 dias. Agora, a segunda etapa, versículo 41, e creyeron muito mais. Mira a palavra muito mais. Por la palavra de ele. E diziam a la mulher: já não creemos solamente por tu dicho, porque nós mesmos hemos oído e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador del mundo, el Cristo. Então, su testemunho é a primeira etapa. A segunda etapa, quando agora as pessoas que te escutaram começam a vir para participar de nossas reuniões globais, los miércoles, las vigílias globais, viernes, los domingos, começam a ter a comunhão profunda, começam a ter comunhão sobre a palavra, começam a conhecer de verdade. Então, estas pessoas passam a crer, já não mais por nosso testemunho,
Pero agora passam a crer porque estão vendo, é verdade. Sim, o que ele dijo é verdade. Agora estou escutando a palavra. Agora estou vendo. Então, na primeira etapa, não tenham vergonha, hablem, irmãos. Hablem, não tenham vergonha. Se nós não hablarmos, as pessoas não vão, muitos não vão saber a verdade. E aún os que não sabem que o profeta Elias está na terra, todos vão a quedar com o anticristo. Vamos ver isto, vamos tratar isto. Então, nesta introdução, quero animar a todos vocês. Hablem, 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 não tenham vergonha. Aqui nos Estados Unidos, em Florida, onde vivo com minha esposa e minha hija, hermanos, todo el dia, ustedes sabem que eu empeço tempranito já com minha oração, pero muy temprano. E vamos dormir, ayer dormi como pouco mais de 1 da manhã. Nós quedamos hasta las 2, minha hija hasta las 3 às vezes. Todos os dias, de lunes a lunes, todos os dias, todas as horas, hablando, dando testemunho e levando as pessoas a ver se não receber este evangelho, todos vão ser juzgados de uma maneira dura, muito dura. Deus vai juzgá-los de uma maneira severa. Assim que, hablem. Hablem para os líderes. Ustedes podem. Todos conhecemos alguns pastores. Ou encontrar os nomes em associações de pastores. Não tenha vergonha. Associações de pastores, você vai encontrar 30, 50. Ou um pastor que vive cerca de sua casa. Marque uma cita com ele. Não necessita convencê-lo, solamente anunciar. Estou aqui, meu nome, estou aqui para anunciar que os 2 profetas do Senhor estão caminhando por la terra. O profeta Elias está em la terra. Quero que você conozca este ministério. É o único. Em inglês, esta palavra é unique. Esta palavra se usa mais para o próprio Deus. Este vaso aqui não é único, há outros como ele, como este vaso. Pero há muitas coisas que não são únicas, há coisas semelhantes, pero único, unique, trata de el único Deus. Não há outro igual a ele. Então, esta é única oportunidade para sair da terra. Não existe outra. Não há. Se não crer nesses profetas, não entra no rapto. Eles receberam da parte de Deus. Eles têm a missão para preparar a noiva. Solamente eles têm esta missão. Não há outro. Pero o pastor, o líder de minha igreja, ou o líder, não há outro. Quero que sepas também. Quantidade de pessoas não garantiza que este líder está sendo a vontade de Deus. Segundo, ter um ministério rico, com muita plata, não garantiza que esse líder está sendo a vontade de Deus. Em outras palavras, preciosos irmãos, nenhum líder que hoje está na terra tem autorização para preparar a noiva de Cristo. Todos se corromperam.
se tornaram apóstatas, todos. Ou estão involucrados com pecados sexuais, ou estão involucrados com plata, corrupção. El sacerdócio, nós outros já estudamos. El sacerdócio foi destruído. Os altares estão destruídos. Deus já não pode contar com nenhum líder. Por isso, nós outros vimos que Deus teve que preparar seus líderes. Deus los enviou de los cielos para a terra. Essa é uma única oportunidade para nós outros. Não há outra. Não há. Quero dar as bem-vindas a nossa preciosa irmã Sofia, que está conosco em la sala. Irmã Sofia de Chile. Bem-vinda, Sofia. Vamos então começar nossa comunhão abrindo nossas Bíblias em Tessalonicenses, capítulo de número 4, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós entramos nesta palavra agora. Vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou cambiar esta a ver. Não, essa tradução aqui está boa. Vou usá-la. Para vocês compreender o que estamos vendo agora. O primeiro ponto sobre a ressurreição e depois sobre o rapto. Vamos identificar primeiro quantas ressurreições há. É muito importante. Não a partir da teologia, mas a partir de lo que estamos vendo da parte dos dois profetas do Senhor. Mientras estudamos esta palavra, temos que poner nosso coração não só para estudar, mas nos preparar. Estamos no melhor momento para nos preparar. Aún há tempo. Há tempo. 1 Tessalonicenses 4:13, nós vamos sair desses versículos, vamos volver, vamos sair muitas vezes. Está bem, pero nesses versículos vamos nos quedar aqui. Aqui vai ser nossa comunhão. Versículo 13 habla assim: tampouco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que não os entristeçais, como los que não têm esperança. Eles nos hablaram. Hermano, eu tenho que me arrepender. Em 25 anos que sou ministro, eu hice muitíssimas cerimônias fúnebres, funeral. Pessoas dentro de um ataúd. E para agradar a família. Então, no momento, eu estava aí, invitado, e compartilho uma palavra. Ele está em los cielos. Foi muito bueno, hermano, está em los cielos. Sim, já está descansando, ou já está no seno de Abraão descansando, e vai ser um vencedor. E hoje eu miro para trás e vejo que essas pessoas morreram em pecados. Não se arrependeram. Pecados, pecados, pecados. Então, se eu, para agradar a família, os invitados, preparava uma linda palavra, está no seno de Abraão, vai participar da ressurreição no último dia, vai ser um vencedor, pero um pobre miserável. Por isto que Pablo mostra aqui para nós, para que não entristeçais como os que não têm esperança,
Porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus a los que dormem. Pero quem são eles que vão ser ressuscitados e vão estar com Jesus? E quando entrarem no tribunal de Cristo, quando estiverem aí, vai ser para receber um prêmio, um galardão, uma herência. Pero e os outros? Que quando se acercar ao tribunal de Cristo, é para receber uma condena e entrar no inferno. Então, quando uma pessoa morre, há desespero, lágrimas, seus familiares estão desesperados. Porque, irmãos, não há nenhuma segurança de que esta pessoa vai lograr entrar no céu. Vai estar na presença de Deus. Vai permanecer na presença de Deus. Se hoje eu e vocês estivermos bajo de profundo arrependimento, bajo de la sangre de Jesus, totalmente justificados, bajo de la orientação desses two mega prophets of the Lord, dos profetas do Senhor, seguindo, se o Senhor venir para nós primeiro, estamos bajo de la sangre, tratamos com todos nossos pecados. Não temos pecados que não foram tratados por el arrependimento. Sabe, irmãos? Então, eles falaram. Aí está a segurança. Pediram para nós não nos preocuparmos com nosso corpo físico. Não importa. Os que dormiram há 5.000 anos atrás, seu corpo já não existe mais, pero assim como Deus hizo nosso corpo del polvo de la terra, dijo que Deus vai hacê-lo volver novamente de uma outra maneira. Ele dijo: os que estão dormindo receberam um corpo provisório, não é definitivo. Estão com este corpo, já está aqui na Bíblia, pero aún não é todavia o corpo glorificado, o corpo de glória. Todos que estão dormindo, este corpo glorificado, todavia eles aún não receberam. Os que estão dormindo não receberam este corpo. Pero o corpo glorificado é o corpo que Jesus recebeu, que o profeta Elias recebeu quando subiu a los céus em torbellino. Este corpo glorificado é o que nos dá direito a entrar e a permanecer. Agora, é muito importante. Temos que cambiar nossa maneira de participar de los funerales. Hoje, eles vão falar um pouco mais sobre isso. Se és um santo que viveu uma vida llena de arrependimento, irmão, não há por que chorar. Temos que celebrar uma festa, porque ele saiu um pouco antes de nós, se encontrou com o Senhor antes. Agora, se foi um irmão ou irmã que não conseguiu ter esta vida, aí sim há que chorar. Todos nós, todos que participamos de serviços fúnebres, funeral, e compartilhamos palavras, afirmando que essas pessoas entraram nos céus, temos que nos arrepender. Eu já estou fazendo isto. Há que se arrepender, porque isso é um pecado muito duro. Quem somos nós para estabelecer quem entra em los céus
ou não entra. Pero agora, por este evangelho, estamos claros quem entra e quem não entra em los céus. Versículo, uma vez mais, 14. Porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também entrará Deus com Jesus a los que dormem. Por lo qual os decimos, isto em palavras del Senhor, que nós outros que vivemos, que hablemos, quedados hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que dormem. Vou entrar nessa segunda parte em um ratito, pero agora vamos mostrar as duas ressurreições. É o mais importante agora. Vamos abrir nossas Bíblias, então. Se ustedes ver as duas ressurreições, queda mais fácil para vermos o rapto. Então, muito fácil. Juan, el Evangelho de Juan, capítulo 5, versículo 29. Juan 5, 29. Habla assim: não puedo yo hacer nada por mí mismo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Entonces tenemos aquí dos resurrecciones. Não há três. Você pode afirmar para mim, pero los dos olivos, los dos guerreiros de Apocalipse 11 vai ter uma ressurreição, solo eles. Sim, depois eu hablo sobre isso, é verdade. Pero estou falando de la maioria. Em Apocalipse 11, eles vão ressuscitar solos. Aí, então, se é uma outra coisa, depois explico isso. Pero agora, creia-me, solo dois. Vamos focar nestas duas. Uma delas, la ressurreição, é para a vida, mientras que a outra é para a condenação. Então, vamos ver aún mais. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse 20. Versículo 4. Aqui vai nos mostrar também as duas ressurreições, o 4 e o 5. Vi também tronos. Estou lendo em português. Repetindo, Apocalipse 20, versículo 4. Habla assim: e vi tronos, e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de juzgar. E vi as almas de los decapitados por causa do testemunho de Jesus e por la palavra de Deus. Los que não haviam adorado a bestia nem sua imagem, e que não receberam a marca em sua fronte nem em sua mano, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. A palavra "e viveram" quer dizer, eles participaram de uma ressurreição. Versículo 5. Pero los outros muertos não volveram a viver hasta que se cumpriram 1000 anos. Então, aqui habla de uma segunda ressurreição. O restante, ou seja, um grupo ressuscita antes e o outro grupo vai ressuscitar depois. Agora, vamos ler Daniel, capítulo 12. Estes versículos são extremamente importantes. Versículo 2, Daniel 12, 2. Esse também é um versículo muito importante. O profeta Daniel
nos mostra este princípio. E muitos de los que duermen en el polvo de la tierra serão despertados, unos para a vida eterna e outros para a vergüenza e confusão perpétua. Então, aqui temos dois princípios do Senhor. Está apresentando duas ressurreições. Agora, irmãos, quero abrir um pouco mais para vocês. Vocês necessitam estar abertos para escutar isto. Quando ele habla que vai ter uma ressurreição para a vida, o que ele está mostrando? Estejam abertos para isso. Não está falando que solo vai ter uma ressurreição para a vida. Eles vão subir uma sola vez. E terminou. Não é assim. Não é assim. Subiu aqui a ressurreição, nada mais vai participar de uma ressurreição para a vida. Não é assim. Ele está mostrando um princípio. Vai ter uma ressurreição para a vida. Todos que vão participar desta vida de Deus, todos os cristianos, todos que receberam a vida de Deus no Novo Testamento, e os que foram justos com Deus no Velho Testamento, Deus vai ter maneiras de juzgá-los, todos eles, irmãos. Os que já dormiram no Senhor, estamos claros disso. Um grupo vai subir para a vida, pero vai ter outro grupo que vai subir para a condena. Agora, Deus vai poner esses grupos de la melhor maneira delante do tribunal. Há mistérios que Deus, todavia, não tem em seu coração para nos revelar. Este grupo empeça aqui, este outro vai subir aqui, este vai subir aqui. Não, ele só está falando, há uma ressurreição para a vida. Não importa se eles vão subir agora, não importa se eles vão subir em 30 minutos, em 10 dias, se eles vão participar dessa ressurreição para a vida, esse é o mais importante. Agora, há outro grupo que vai participar da ressurreição para a condenação. Então, há uns que foram do Velho Testamento, que não chegaram ao nível que Deus queria, e outros que seu nome não está escrito no livro da vida. É uma ressurreição para a condena. Isto é terrível, é triste. Os que estão no inferno hoje vão participar também para a condenação. Isto é muito triste. Agora quero ler com vocês a Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e ele que estava sentado nele, de delante del qual huyeron a terra e o céu, e nenhum lugar se encontrou para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé. Quando usa esta palavra de pé, aqui mostra uma ressurreição. Estão de pé. Aqui estão delante de um juiz. Aqui sim, todos os que não foram aprovados, os que estão no inferno, os que são os cristianos. Pero uma vez eu tendo meu nome no livro da vida, eu nunca mais salgo. Não, irmãos. Sim, nós aprendemos, nos mentiram para nós. Não temos nenhuma garantia. Pero temos o sello do Espírito. Sim, para a era da graça, sim. Enquanto estamos vivos, sim. Se não usarmos a graça para nos tornarmos vencedores, se não usarmos a graça para vivermos uma vida santa, como nós identificamos a apostasia? Eles não tratam com santidade,
não vão falar de santidade. Não é prioridade. Porque se falar de santidade, eles pensam que vão perder os irmãos. Então, se não me habla esta palavra aqui, e se hablar rápido, e já sale. Não importa se as chicas participam do serviço desnudas, mostrando seus peitos, suas pernas, os homens de calçãozinho, não importa, pode vir, não importa. Estão aqui para escutar a palavra, em realidade estão aqui para devolver seus dízimos. Então, se identifique lá a apostasia. Primeiro ponto, eles nunca vão falar de santidade, pero vão atacar, vão falar, mira, estão falando de usos e costumes, estão volvendo para a lei de Moisés. Hoje, nosso evangelho é moderno. Mira, eles são pessoas que querem nos levar para a lei, ou seja, vão se justificar. Cuidado, sem santidade, nada verá o Senhor. Não vamos conseguir, não penetramos. Deus não vai permitir, não vai. Então, aqui, nesse versículo, todos aqui vão estar delante do trono branco, e quero ler versículo de número 14, e a morte e el Hades foram lançados ao lago de fogo. Isto é a segunda morte, e el que não se hallou escrito no livro da vida foi lançado ao lago de fogo. Então, acá, hermanos, este dia, os cristianos que viviram uma vida pecaminosa, os cristianos que perderam o rapto por serem carnales, por perseguir a los dos profetas del Senhor. Quando o rapto ocorre, seus nomes são borrados do livro da vida. Solamente enquanto existe a era de la gracia, nossos nomes permanecem allí. Quando terminar a era de la gracia para um que não foi vencedor, seus nomes são borrados. E neste momento do juízo, ele já está no inferno, e agora vai ser juzgado como impío. E estes já estavam no inferno, e vão quedar no lago de fogo e açufre por toda a eternidade. Porque não conseguiram viver uma vida santa, não conseguiram seguir os dois profetas do Senhor. Agora, vamos ver. Vou fazer aqui para vocês, a ver se consigo. Vamos ver. Vai te. Estou tratando de fazer uma coisa importante para nós outros. Bueno, o que temos aqui neste ponto que vai ser melhor. Vamos fazer melhor. Ok. Está melhor assim. Graças. Neste ponto aqui, irmão, é importante os cielos. Os cielos temos
Acá tenemos los cielos. Ver. Ok. Ok. Los cristianos, son dos grupos. El primer grupo son los que vão ser resucitados. Entonces, la resurrección, nosotros aprendemos, yo voy a mantener esta pizarra, nosotros aprendemos, abram sus Bíblias, vamos ver, é importante que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, versículo de número 18. Repetindo, Apocalipse 11, versículo 18. E se airaram as nações, e tu ira ha venido, e el tempo de juzgar a los muertos, e de dar galardão a tus siervos, los profetas, los santos, e a los que temem su nome. Preste atenção aqui. Aqui temos a última trompeta, a sétima. Então, a teologia nos ensinou que é exatamente aqui que temos a primeira ressurreição. Todos os teólogos que conhecemos nos ajudou aqui, pero essa é uma enseñança perigosa. Vou ler uma vez mais. E se airaram as nações, que tu ira ha venido e el tempo de juzgar. Fíjate, aqui não está falando que vai ter uma ressurreição, mas ele está falando que o tribunal de Cristo vai ser estabelecido em la sétima trompeta, porque agora o tempo de juzgar a los muertos e dar galardão. Se você for ler o versículo 15, você vai ver aí o sétimo ángel. Apocalipse 11, 15. O sétimo ángel tocou a trompeta. Então, é a última trompeta. E a última trompeta não está falando que é o tempo de la ressurreição, pero está falando que é o tempo de juzgar. Por favor, irmãos, toquem nisto. Toquem. Vocês necessitam estar claro. Estou falando porque os que estão nesta sala e os que vão participar deste Zoom, ou seja, desta reunião por YouTube, têm que estar claro. Mentiram para nós. A ressurreição para a vida não vai ocorrer neste momento. A ressurreição para a vida vai ocorrer em outro momento. Outro, que vamos ver agora. Tá? Então, guardem isto. É a última trompeta. Agora, a pergunta é, por quê? É na última trompeta que Deus vai estabelecer seu tribunal, o tribunal para nos juzgar e para dar galardão. É sencillo, hermanos. Se você estuda o capítulo 11, aí temos os two witnesses, dos testigos. E a obra de eles para os judíos. Então, você vai ver que eles, depois que completar sua obra, eles morrem. E, em seguida, eles vão ser ressuscitados. Está aqui, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 11. 11, 11. Pero depois de 3 dias e meio, entrou
en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que los vieron y oyeron un gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron, esto habla de una resurrección, ¿está bien? Al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran temblor o terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron glorias a Dios del cielo. Ahora es el punto 14. Y segundo año pasó. El segundo año pasó y aquí el tercero año viene pronto. Entonces, ellos murieron justo en el segundo año. ¿Qué quiere decir, hermano? Las últimas 3 trompetas son consideradas los años. La dolor es peor. Entonces, en otras palabras, ellos murieron resucitaron en la segunda trompeta. O sea, cuando ellos resucitan, abre la última. Ellos resucitaron en la sexta. Las primeras 4 trompetas son más suaves porque tocan solamente en la naturaleza. Pero la quinta, la sexta y la última son las peores que existen. Son gran tribulación. Entonces, ellos vão ressuscitar em la sexta. E imediatamente, quando eles chegam em los cielos, já abre la última. Ou seja, los cielos estão esperando por eles para empezar o tribunal de Cristo. Eles vão participar desse tribunal para juzgar também. Eles vão estar aí, os 2 testigos. Então, Deus espera eles chegarem, entrar en la seguridad de los cielos y empezar un juicio. Entonces, acá lo que tenemos, todos, vamos a abrir ahora en Tesalonicenses 4. Ahora vamos a empezar a detallar Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo de número 14. Porque se creemos que Jesús morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus a los que dormem com ele. Por lo cual, los decimos isto em palavra del Senhor, que nosotros que vivemos, que habramos quedado hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que dormem. O que quer dizer quedados? Los que quedaram, não precederemos los que dormem. Hermanos, quando abrimos nossa Bíblia, no Evangelho de Juan, capítulo 20, então, aí Jesus ressuscitou. Quando ele saiu da morte, ele foi direto para sua tumba. E tinha uma mulher chorando aí. Na porta da tumba. E ela viu 2 varones vestidos de branco e falaram, mulher, por que choras? Então, ela estava desesperada. Quando volveu para trás, ela viu Jesus e não o reconheceu, pensou que era o homem que cuidava do jardim. Jardim é jardim. Então, dijo, chorando, ele perguntou para ela, por que chora? Então, dijo, levaram o Senhor. Então, depois, esta mulher o reconheceu. E ele está ressuscitando como as primícias. É importante, irmãos. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como as primícias. Pero agora que ele está com esta mulher, ele necessita ir para o Padre para ser desfrutado por ele. Mulher, por favor, eu tenho que ir-me. Eu tenho que ser desfrutado por mi Padre. Eu não posso ser desfrutado por los homens, por você. Primeiro, eu sou as primícias. La primeira cosecha
de la resurrección es el propio Jesús. Cuando Pablo escreve, y nosotros los que quedamos, quiere decir que a partir del momento que Jesús resucitou, es importante, hermanos. Estou fazendo de burro aqui. Vou borrar, vou fazê-lo melhor. Vou poner acá. Vamos dizer que Jesus, ele ressuscitou acá. Vamos dizer que ele ressuscitou neste ponto. Neste ponto. Então, ele ressuscitou como as primícias. Nosotros, quando Pablo dijo, e nosotros los que quedamos, quer dizer que todos quedaram, los que já estavam na época de Jesus e também los que aún estão hoje em dia. Nosotros los que quedamos, não fomos las primícias de la resurrección. Quedamos. Compreende? La primícia foi ele. Agora tem uma segunda cosecha. Esta segunda cosecha, quando Jesus Cristo estuvo com a mulher, agora, irmãos, ele quedou 40 dias aparecendo. Ele já não é mais. Quando vai subir no Monte de los Olivos, ele já não está mais ressuscitando. Ele está sendo arrebatado. Me explico, há 2 etapas. A ressurreição lo sacou de la muerte, irmãos. Pero depois de 40 dias que ele vai subir, todos estão vendo allí, ele está sendo arrebatado para os céus. A ressurreição já ocorreu. Ele já está ressuscitado. Então, essas 2 etapas muito claras para nós outros agora. Estão muito claras. Então, Pablo habla primeiro em Tessalonicenses capítulo 4, que estamos lendo. Nós outros os que quedamos. Então, ele vai falar desse versículo 13 até o versículo 17 de la ressurreição com o arrebatamento juntos. Ele vai poner esses 2 temas juntos. Pero os teólogos, todavia, não conseguiram. Foram estudar de uma maneira separada e só lo complicou. Jesus, podemos ver, Enoch teve um arrebatamento. Podemos mirar também que o profeta Elias teve um arrebatamento. Moisés teve uma ressurreição. Jesus teve a ressurreição e o arrebatamento, o rapto. Lo mesmo, os 2 testigos vai ter uma ressurreição. Pero acá ele dijo, el 14, porque se creemos que Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com ele a los que dormem. Por lo cual os decimos isto em palavra del Senhor, que nós que vivemos, que habremos quedado hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que dormem. Então, quedar hasta la venida, não precederemos el que dorme. Então, aprendemos, Jesus vai vir 2 vezes. Uma é espiritual e outra é física. A segunda venida de ele é aqui, neste ponto, mais ou menos. Quando estiver terminando os 7 anos. Não é assim? Ele vai vir aqui já com nós outros. Já vamos vir com ele de los cielos. Vamos estar em los cavalos blancos para esta última batalha que se chama Armagedon, já para finalizar esta era, juzgar todas as coisas negativas, todo, e depois começar os 1000 anos. Não é verdade? Os 1000 anos. Então, ele vai vir com nós para juzgar. Nesta avenida que acá é visível, pero ele vai sair de los cielos,
vamos nos encontrar com ele, um grupo vai subir, vamos nos encontrar com ele em los aires e entramos em los cielos. Vamos nos encontrar em algum lugar com ele, pero esta primeira venida é espiritual, nossos olhos não vão ver, pero ele está falando que os que estão dormindo vai venir com ele. Eles vão venir com ele, ele está falando, agora não são todos que estão dormindo que vão venir, são já vencedores como Abraão, os que já têm o direito, o Pablo, o Pedro, esses que já são vencedores, vão venir com ele, vão ser, irmãos, ressuscitados primeiro, pero em milésimos de segundo não é demorado. Nós outros, os que quedamos, nós outros subimos e entramos todos em la seguridade de los cielos, todos. Pero fíjate, el tempo para se dar galardão não é no momento que entrarmos em los cielos. El galardão, por favor, compreenda, é uma recompensa. Entrar em los cielos é uma etapa. Entrar em la seguridade de los cielos é uma etapa. Dar galardão é um prêmio. Então, se nós estamos agora desesperados, é para entrar em los cielos. Segundo, para receber um prêmio. Então, não confundam. O galardão, o tribunal é para juzgar. Oh, amados irmãos, o tribunal de Cristo é para se dar galardão. Versículo 15, pero lo cual decimos isto em palavra del Senhor, que nós que vivemos, que habramos quedado hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que dormem. Então, os vivos que quedarem, nós que estamos vivos hoje, ele está falando para eu e para você. Primeiro, esses que estão dormindo, pero em milésimo de segundo, nós outros. Os vencedores, os que não conheceram a morte, pero eles que já dormiram estão com um corpo intermediário. Quando eles venir, eles recebem já o corpo glorificado. Nós outros não, os que estiverem vivos, imediatamente já recebemos o corpo glorificado, imediatamente. E entramos em la seguridade de los cielos. Qual é agora nosso desespero? Por que estamos desesperados? Hermanos, por que estamos desesperados? Para termos nossa glorificação. Porque participar de la resurrección de los muertos, para los que vão ser vencedores, los que vão entrar en la seguridad de los cielos, participar dessa resurrección es importante, es muy importante. Pero mucho más, si nosotros permanecemos vivos hasta el rapto, es aún más importante, aún que eles falaram, se uno morrer hoje, como vencedor, já está garantizado. Pero nós que estamos vivos, aún temos oportunidade de seguir predicando, aún temos oportunidade de seguir ajudando gente, nos santificando todavia muito mais, nos arrependindo mais, vivendo na vida santa e añadindo coronas em nosso galardão. Claro, vivir nesta terra. Pablo falou em Filipenses 1, a partir do versículo 19, é melhor estar com Cristo, porque não temos nada positivo mais nesta terra. Ayer salimos para hacer o arrependimento em Miami.
E chegamos em um lugar, um rincão pecaminoso. O pior lugar de Miami, nós fomos nos arrepentir aí. Se chama Biscayne Boulevard. Donde estão las embarcações. Esses cruisers que transportam 3, 4 mil pessoas para fazer viagens. Cruzeiros, essas embarcações enormes. Aí estão. O mar está. Os pontos turísticos caríssimos estão. E nesse lugar onde estivemos, todos os anos eles têm um espetáculo, um show, uma apresentação para jovens. São músicas mundanas. Esses homens quedam fazendo assim com a mão, e as músicas. Não são instrumentais solamente, são músicas eletrônicas. Hermanos, $5,000 para participar de uma semana, solo para entrar. Miles de jovens, é para jovens, miles. A cidade de Miami queda infectada com eles. Solamente jovens, os padres, pagam para eles venir de todo o mundo para participar deste espetáculo. Hermano, as drogas, bebidas, prostituição, todo é liberado allí. A cidade de Miami queda uma cidade feia, porque recebe miles de eles. Los hotéis, não há espaço. A cidade queda suja, porque eles passam toda a noite se borrachando. Drogas. Seus padres, muitos querem se livrar de seus filhos e pagam $5,000 para entrar, e agora vaya, aqui mais $5,000 para você gastar, seus hotéis, pero salga uma semana, vaya. Satanás promocionando o pecado. Então, se formos exatamente nesse lugar, e, oh Senhor Jesus, estávamos de rodilhas nos arrependendo e clamando, Senhor, somos culpados. Neste lugar, promocionamos pecados contra ti. Neste lugar, há jovens tendo relações sexuais e depois fazendo abortos. Hacemos isto contra ti. Senhor, há drogas, aqui promocionamos. Senhor, homossexuais, lesbianas, hermanos, quando começamos a confessar os pecados da nação, neste lugar, hasta quedamos com mareio, porque a ira de Deus vai vir. E falávamos, Senhor, este lugar vai ser totalmente destruído por ti. Não vai quedar aqui os edifícios, lugares turísticos, porque são pecaminosos, te ofendemos. Senhor, nossas espaldas estão contra ti. Somos culpados de todos estes pecados. Essas pessoas, hermanos, hoje aún podem se arrepender. Há uma destruição total de los jóvenes. Totalmente. Hasta los niños já nascem contaminados, hermanos. Los niños já nascem totalmente destruídos. Quando começam já a pensar que é 1 ano, 2 anos, suas madres, suas famílias já los metem nas vanidades. Tem que usar isto, tem que usar isto, tem que comer isto, tem que virar isto. Eles já nascem, começam a crescer destruídos. Então, não há segurança que hasta esses niños que estão vindo de outra semilla
puedan participar del rapto. En Sodoma, los niños no participaron, no salieron con esta familia de Lot y su familia. No salieron, todos fueron destruidos ahí. Pero la resurrección de los muertos, un grupo va a resucitar para el trono blanco. Hasta los que están en el infierno hoy y los que aún van a entrar en el infierno. Trono blanco. Y segunda muerte. Pensa quantas miles de pessoas, não são poucas, vão receber a marca do anticristo. Quantas? Bilhões, incluso cristianos. Cristianos. Nós vimos uma visão do profeta Elias quando ele visitou esta dispensação que está delante de nós. Depois do rapto, os primeiros 3 anos e meio, o Senhor los puso em um mercado, para entrar em um mercado, um supermercado que vende comida. Então, estava controlado a comida, e uma mulher estava aí na cola, e então o anticristo, o falso profeta estavam aí e perguntaram: "Você não é uma pastora?" Ella dijo: "No, no soy pastora." Y ellos estaban escuchando: "No, pero usted me parece que es una pastora." "No, no soy." "Ah, ok, entonces entra." Recibió la marca y dijo: "Entonces puede entrar y comprar." Y el Señor dijo para ellos: "Ella es una pastora." Entonces, los cristianos por comida vão vender sua eternidade. Hoje, por vanidades, por el orgulho e por ambição, já estão vendendo sua eternidade. Vendendo. Não querem pagar um preço. O rapto vai ocorrer exatamente como Pablo está descrevendo. A qualquer momento, um grupo que está dormindo, não os que estão no infierno, um grupo que está dormindo, ressurreição para a vida, vai subir com ele. Em milésimos de segundo, os que estão vivos, que viveram na vida santa, se arrependendo. Você que está nesta sala, você que vai ver este vídeo depois, se arrependa em nome de Jesus. Se você está mirando pornografia, se você ama o pecado, se você é llena de vanidades, se você usa roupas como se estivesse desnuda ou desnudo, se você não tem temor, e se você não se arrepender, vai quedar com o anticristo. Quizás você pergunte: "Pero por que Deus é tão duro?" Porque Ele é santo. Ele não permite o pecado. Neste ministério de los 2 testigos, o ministério de arrependimento e santidade é exatamente o ministério que está preparando pessoas para o rapto. Não temos tolerância com o pecado, não aceitamos viver bajo del pecado, não permitimos que nossa mente quede nos pensamentos hasta enquanto estamos dormindo. Hasta enquanto dormimos, se temos um pesadelo, uma pesadilla, é porque abrimos alguma ventana durante este dia que passou, durante a semana. Alguma porta abrimos para Satanás venir. Então, temos que nos arrepender. Nos despertamos: "Senhor, eu me arrependo agora, porque abri alguma porta, eu cometi algum pecado para esses demônios venir com uma pesadilla, me tocar, me fazer uma coisa maligna sobre minha vida." Llorar.
E aún se não há pesadilhas, pero se há pensamentos enquanto está dormindo. Enquanto você está dormindo, e pessoas se despertar pensamentos terrenais. Tem que se arrepender também desses pensamentos. É muito importante viver uma vida. Se os pensamentos não foram produzidos por el Espírito Santo, há que se arrepender. Nossa mente, o velho homem, é a carne, está sempre produzindo alguma coisa. Ou está produzindo para a vida ou para a morte. Tratamos com nossos pensamentos todo o tempo. Não permitimos que queda um dia, uma semana, para depois irmos delante do Senhor. Não! Não! Imediatamente tratamos. Imediatamente. Então, o rapto pode ocorrer. Por isso que temos que estar preparados. Para nós vai passar a hora. Eu não sei o dia, não sei a hora, pero para mim tem que passar a hora. Me explico? Neste ministério não podemos ter dúvida. Ou não podemos orar, Senhor, por favor, queda-te. Não venga agora, só no 2021. Eu necessito terminar minha universidade, ou necessito me casar. Não, não se pode orar esse tipo de oração neste ministério. Não suportamos mais esta terra. Em sua cidade, você sabe de los pecados que há em sua cidade. Em seu país, como Deus está sofrendo por isto. Eles rechazaram Deus. Eles viraram suas espaldas para Deus. Eles estão adorando ídolos. Pensa, um Deus que criou todo. Um Deus que criou o homem. Que preparou comida para o homem, o sol, a lluvia. Que está ponendo comida em la mesa. Está dando saúde para o homem. Aún os homens que aún não receberam a Jesus. Pensa o sofrimento. Ele mira para baixo e habla, eu estou regalando todo para você e o que você me devolve é idolatria. É pecado. É isto que você me agradece assim, pecando contra mim. Vai chegar um momento, irmãos, que ele necessita juzgar. E não somente os impíos, pero os cristianos também. Ele necessita juzgar. Há um momento que ele já não suporta mais. Se puder cerrar o microfone, eu agradeço muitíssimo. É muito importante, irmãos. O rapto, a ressurreição e o rapto. Ele foi as primícias. Já se foi. Agora, os que vêm se subem. E vai quedar um grupo para ser juzgado no trono branco. Eu vou terminar com isto. Vocês vão quedar um pouco assustados. Mira. Não quedem assustados com o que vou falar. O tribunal de Cristo é para juzgar. E no tribunal de Cristo não se juzga pecados. Não. O tribunal de Cristo é um tribunal familiar. Vai ser estabelecido dentro de los cielos para se dar galardão. Vai juzgar nossa obra. Não é pecados. Me explico? Não é pecados. Se um cristiano ele morreu em pecado, preste muita atenção. Se ele morreu em pecado, terminou para ele. Vou repetir. Se um cristiano morreu em pecado, terminou para ele.
Ele não tem o direito de passar por el tribunal de Cristo. La era de la gracia es ahora. Se um cristiano morreu em pecado, su nombre es borrado. Ele amou o pecado, amou a vanidade, amou, foi e não tuvo tolerância com o pecado. Ou tuvo muita tolerância com o pecado. Terminou para ele. Nós outros aprendemos, não. Ele vai para o tribunal de Cristo. Se pode encerrar, Irmã Blanca, por favor, se você pode encerrar seu microfone. Muitas graças, Irmã Blanca. Nós outros aprendemos, ele vai para o tribunal de Cristo, depois vai quedar no crujil de dientes por 1000 anos, depois vai para a Nova Jerusalém. Irmão, isso é uma teologia perigosa. É esta teologia que alimenta o pecado. Esta teologia hace com que os hijos de Deus vivam uma vida maligna em la terra. Essa teologia abre caminho para o pecado. Abre. Porque sempre vamos pensar, eu tenho outra oportunidade. Eu não consegui ser um vencedor, pero vou estar no tribunal de Cristo e vou quedar 1000 anos no crujil. Não creia nisto. La era de la gracia es para los que estão vivos. La era de la gracia es para los que viven ahora. El rico y Lázaro, ellos salieron de esta tierra, pero la vida seguiu em outro lugar. La vida não termina quando salimos dessa terra. La vida sigue em outro lugar, ou para o inferno ou para os cielos. Cielo de Abraão ou paraíso. A vida eterna está aí. Não há 3 lugares. El crujil de dientes é depois do rapto. Los que quedarem vão crujir seus dientes porque perderam o rapto. Foram enganados por líderes falsos. Líderes que fizeram de eles um comércio. Líderes que los levaram a vender coisas, a ser da casa de Deus um comércio, líderes pecaminosos, líderes carnales, e eles creram nestes líderes, eles rechazaram o verdadeiro evangelho, seguiram esse liderazgo corrompido. Então, agora tem que pagar um preço também. Tem que pagar um preço. Deus vai juzgar. Pense bem, hoje em dia, todos os cristianos que morrem em pecado não têm direito a los cielos. Saiu deste corpo, a era de la graça terminou. Deus não tem hijos pecaminosos. Não entra hijos pecaminosos em los cielos que não se arrependeram. Você me pergunta, pero todos somos pecadores agora em la era de la graça, pero não sale de la tierra se não tiverem tratado com todos os pecados. Não salem. Recebimos um evangelho podrido que nos dava direito de pecar, de não viver uma vida santa. Irmãos, eu quero terminar com isso. Eu estou trabalhando em um projeto que Deus, eu sinto que foi o Senhor que me levou. Estou fazendo um trabalho forte com pecados. Temos uma relação com 600
67 pecados. Ustedes, eu creio que a maioria já os conhece. Eu estou trabalhando para completar 1000 pecados. Tenho como 332. E estou já nisso há 2 dias. Hermano, estou em pânico. Orei ao Senhor. Senhor, eu necessito fazer 332 pecados. Que hago? Não tenho esta capacidade. E não vou chequear pecados em internet. Eu sou um homem de Deus. Tenho o Espírito Santo. Se há, eu tenho que encontrá-los aqui. Acá é o lugar. Não necessito de internet para isto, para nadie. Está podrido tudo isso. Então, comecei a orar, Senhor. Espírito Santo, confessar. Pero o Senhor começou a abrir para mim. Hermanos, já quando os profetas estão falando, miércoles, por ejemplo, viernes, então eu estou apontando todo que eles falam. Hermana Blanca, por favor, quero te pedir, serve seu micrófono, muitas graças. Todo, enquanto estão falando, eu estou apontando pecados que eles estão traindo para nós outros. Então, se viernes, eu fui 15, cada dia nós outros nos arrependemos de 15, mais 15, 30, mais 15. Hermano, eu isso, solamente viernes, como 90 pecados, enquanto eles hablavam, eu fui apontando, e aí que poner um versículo. Eu quedei em choque. Senhor, eu estou, de alguma maneira, um ser humano. Ele consegue pecar 70 vezes 7 ao dia. Você que está me escutando, você peca. Eu peco. Somos carnales. Hermano, levantamos por la manhã já em pecado. Despertamos muitos que estão nesta sala, vão diretito para seu celular, abrir suas mensagens. Muitos não oram, não agradecem a Deus, não alabam o Senhor. Muitos não se esvaziam, não empeçam seu dia se arrependindo. Hermano, não demora muito, já miramos um vídeo aqui e já temos uma posição, uma decisão. Já tomamos um partido. Já caímos na árvore da ciência. Vamos pecando, 490 vezes, e são pecados de mentira, pecados malignos, pecados carnais. São pecados malignos. E pecados que aparentemente, não, isso não é pecado, pero é pecado. Nós outros, lo que sabemos hacer de melhor é pecar contra Deus. Então, temos que estar claro, los cielos não entra pecado. Este evangelho mentiroso que chegou hasta nós é um evangelho para nos levar para o inferno. Não vamos viver assim. Pecado é pecado. É pecado. Pecado é pecado. Por isso, a sangre é importante. O arrependimento é importante. Há uma natureza que nos leva a pecar. E muitas vezes, durante o dia, não é só o pecado, é a morte. Hermano, quando tocamos em la morte não é tratada com a sangre. A morte é tratada com a cruz. Então, se a morte, hermanos, um sacerdote não poderia tocar em coisas mortas, podridas. Não vou falar disto, é outra revelação. Pero o orgulho é tocar em la morte. O orgulho é a essência de Satanás em nós. E o orgulho não é tratado com a sangre, porque ele nos mata. Completamente estamos mortos. Por isso que vamos necessitar da cruz e da sangre constantemente em nosso viver, se nós queremos participar do rapto. Trate com o pecado.
trate com o pecado. O rapto vai ocorrer. Vai ocorrer. Não creia, vai demorar. Não creia, isso não vai vir. Não creia, eu vivo como quero e vou entrar. Não creia neste evangelho. Não creia. Se perdemos o rapto, perdemos todo. Perdemos nossa esperança. Atravessamos uma linha roja que Deus está falando, não vá, não entre. Não entre, você não vai suportar. Passar toda a eternidade queimando. E no lago de fogo e açufre. Não é dias, meses ou anos, é eternidade. E já não há amigos. Não tinha amigos. Todos estão queimando, sofrendo por toda a eternidade. Escolheram uma decisão de viver apartados de Deus por toda a eternidade. Não, volto a dizer, não existe amigos. Não existe pessoas que te conozcam allá, que podem vir para tomar um té com você, ou um tereré, ou tomar um chimarrão, ou tomar uma bebida. Não existe isso. Eles nos mostraram que o corpo sente dolor. O rico estava gritando, estou queimando. Ele já estava com outro corpo, ele estava sentindo dolor. E ele falava, por favor, estou com sede, necessito de water, de água. Ele também tinha necessidades. É um calor que queima, pero não há água. É um sofrimento, é uma tortura, é uma dolor, porque eles escolheram viver desta maneira. Então, tratem com os pecados. Temos que ser santos, é possível ser santos. Sejam justos, é possível ser justos. É possível, é. Não escute o evangelho podrido. Não escute os líderes podridos. Eles vão quedar e vão enganar a muitos a quedarem. Não os escute mais. Se você quer ser arrebatado, você tem que tomar uma decisão rápido. Eu não tenho mais tempo. Quero fazer uma oração. Precioso Senhor, estou profundamente humilhado por ti, Senhor. Estou profundamente abatido, Senhor. Meu coração está lleno de lágrimas por ver, Senhor, lo que está adelante de nós, por contemplar lo que vai passar depois do rapto, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Ajuda-nos a hacer as escolhas verdadeiras, escolher a vida eterna. Ajuda-nos a escolher o rapto, a hacer a escolha de la ressurreição. Se tivermos que nos encontrar antes contigo, Senhor, quita-nos de todo engano, quita-nos de toda maldade, Senhor, de los homens. Por favor, Senhor, ajuda-nos a não entrar mais nisto. Ajuda-nos a sair de todo engano. O rapto pode ocorrer e necessitamos nos santificar mais rápido. Senhor, ajuda-nos a ser como a mulher samaritana. Testemunhar, tratar de salvar o máximo de pessoas possíveis. Creer que as pessoas que estamos predicando, elas podem ver. Aquela mulher levou toda uma cidade a creer em Jesus. Ajuda-nos, dai-nos este espírito. Oh, Senhor Jesus, necessitamos de ti. Ajuda-nos, Senhor. Cambia nossa natureza por uma natureza divina. Viva, renueva nossa mente. Transforma-nos totalmente, Senhor. Alumbra todo nosso ser com sua palavra. Muitas graças por estes irmãos que estão na sala do Zoom. Graças também, Senhor, por todos os que vão mirar esse vídeo depois nas redes sociais. Ajuda-nos a nos preparar. É muito sério. Senhor, é uma alerta gravíssima. Oh, Senhor, em tu nome oramos. Amém, e amém, e amém.